A endometriose é uma doença que afeta 10% das mulheres em idade fértil e cerca de 50% de pacientes com infertilidade. O diagnóstico correto pode levar muito tempo, sendo necessário combinar exames clínicos, físicos e de imagem. Os estudos eles mostram que as pacientes com endometriose elas levam a média de 7 anos até ter o seu diagnóstico. Então, a primeira coisa que a gente leva em consideração é a história clínica da paciente. Então, além da história clínica, a gente também tem um exame físico que é muito importante nesse diagnóstico. Então, no exame físico, quando a gente vai avaliar uma paciente com endometriose, a gente pode observar a presença de algumas nodulações no fundo de saco, né, quando a gente vai fazer o toque. A gente vê que esse útero dessa paciente ele é mais fixo do que o normal, e a gente pode palpar até tumores na região do ovário. E a gente tem os exames de imagem, que esses são mais específicos e esses são mais difíceis da paciente ter acesso. Nadiane é portadora de endometriose, mas demorou muitos anos até que tivesse um diagnóstico correto. Eu descobri após 10 anos já de sintomas apresentados no meu corpo. Desde a adolescência eu já tinha sintomas, desde os 14 anos, na minha primeira menstruação, mas eu fui diagnosticada após 10 anos, quando eu já tinha 24 anos. Devido aos problemas que enfrentou, ela criou um grupo de apoio às mulheres que sofrem com a doença. No ano de 2018, após a terceira internação, eu decidi criar um grupo de apoio aqui na cidade e dei o primeiro passo criando o perfil no Instagram, que é o Endomulher Camaçari. Por se tratar de uma doença crônica, o ideal é um tratamento interdisciplinar. Alguns cuidados devem ser mantidos, mesmo quando se recorra à cirurgia. A gente sabe o quanto é importante a realização de atividade física, então a gente tem vários estudos que mostram que quando a paciente faz atividades aeróbicas de no mínimo 2 horas por semana, ela tem uma resposta muito boa com relação aos sintomas, então ela tem um benefício muito grande. O cuidado com a alimentação é muito importante para quem sofre de endometriose, sendo indicada uma dieta anti-inflamatória. Os alimentos que têm cafeína, então o próprio café, bebidas alcoólicas, tem gordura saturada, então frituras, salgadinhos, salgados. Uma coisa, é um alimento, glúten. Todos os alimentos, a maioria dos alimentos tem glúten. Então, o ideal é que retire da alimentação. Carne vermelha precisa ser retirada da alimentação, porque a carne ele termina também inflamando o organismo. Trocando a carne animal, né, a vermelha pela branca, então vai ser o frango, o peixe, que é uma ótima opção porque tem ômega 3, e o ômega 3 ele tem a função de diminuir o nível dessa inflamação causada pela endometriose. Em Camaçari, o Dia Municipal de Luta contra a Endometriose faz parte do calendário do município. Fiz esse projeto de lei que foi inserido em 1º de março, porque março é o mês da mulher, né? Então, onde existem muitos projetos, muita palestra sobre as mulheres, então isso aí encaixa, né, nesse projeto, porque aí já fala mais, já tem um assunto mais para abordar, e também criar mais expectativa de melhoras, que vinha buscar mais conhecimento sobre a endometriose.